49 minutos em Feira de Santana, 7h49. Depois de ouvir muitas histórias do Dilson Barbosa, vamos ouvir também uma parte da história das eleições de 2024 em Feira de Santana. O empresário Carlos Medeiros, candidato do Partido Novo, ficou em terceiro lugar nas eleições municipais de 2024 com 9.717 votos, o que correspondeu a 2,95% dos votos válidos. E é com ele que a gente conversa agora aqui no nosso programa. Bom tê-lo aqui conosco, sempre agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo com a gente. Passado esse momento do calor, né, das eleições, a gente vai completar, tá prestes a completar uma semana, né, do dia do pleito eleitoral. Como é que você analisa esse pleito de 2024? Toda a caminhada que foi feita, né? Desde a pré-campanha, eu tenho dito que pré-campanha e campanha tem se assemelhado cada vez mais, com algumas diferenças pequenas nas regras, mas as campanhas de fato têm começado cada vez mais cedo no período de pré-campanha. Como é que foi essa caminhada? E obviamente também até chegar ao resultado da eleição, como é que você analisa esse todo? Bom dia, bom tê-lo aqui conosco. Fernando, bom dia Ana Paula, Dilson Miro, sempre bom, a gente cheguei cedo, a gente vai ouvindo, aprendendo, né, conversando um pouco com todo mundo, então é muito legal. Agradeço aí o convite de estar aqui falando com vocês no Bom Dia Feira e com todos os ouvintes aí. E, Fernando, pra gente a eleição foi um grande sucesso, né? É lógico que quando você está numa eleição, o principal objetivo, né, de qualquer pessoa é se eleger, mas a gente desde o início sabia da dificuldade que era e a gente tinha um nosso planejamento. É muito difícil você vir para uma eleição como a gente, né, um partido pequeno, né, em crescimento, né, para lutar numa cidade onde você tem aí as duas principais lideranças disputando a eleição há mais de 20 anos, né? Então é a sexta eleição, né, de José Neto, então só aí são 24 anos, né? Então a gente sabe de toda a dificuldade que tinha, mas o projeto político ele é de um crescimento, ele é uma construção, né? E a gente sabia, por mais que você tivesse ali, você entrou na disputa eleitoral, você tem que entrar para ganhar, pensando sempre nisso e em acontecer lá aquele gol, né? Aquele gol de virada, aquela partida por uma bola sempre é possível, mas nem sempre é possível também, né? Então, mas na hora que você olha os resultados que a gente teve dentro da construção do projeto, foi sensacional, porque muita gente, o eleitor comum, ele não conhece o nosso processo eleitoral. Ele imagina muitas coisas sobre como funciona e tal, mas ele não sabe. Então, por exemplo, você vê o que aconteceu com o Jonatas Monteiro, né? O candidato mais votado, né? E não conseguiu se eleger, não é nem suplente, né? Porque não chegou no quociente eleitoral e tal. Então, as pessoas que não conhecem acham que é fácil determinadas coisas. Então, você precisa ter um bom planejamento de médio e longo prazo e, principalmente, quando você fala de política, você tem que ter um planejamento local, estadual e nacional, para você realmente romper esse sistema. Então, o nosso projeto localmente entregou o que precisava para o crescimento do partido, né, na Bahia e no Brasil. Então, o Partido Novo foi o maior vitorioso, talvez, dessa eleição, com um crescimento muito grande. Então, nós saímos aí de uma prefeitura no Brasil para 18 e estamos disputando 2 em segundo turno. Nós saímos, né, de 29 vereadores para 263 vereadores no Brasil. Na Bahia, nós elegemos nossos primeiros mandatários, elegemos 3 vereadores e um vice-prefeito. Em Feira de Santana, mesmo com eleição polarizada, mesmo chegando no final da eleição, nossa campanha desidratou em busca do voto útil, né? Então a campanha tanto dos dois concorrentes, né? Tanto Zé Ronaldo quanto Zé Neto, forçou muito a questão da eleição finalizando no primeiro turno. Isso fez com que a gente desidratasse. A gente chegou a ter 2 pontos percentuais nas pesquisas. Quer dizer, 2 pontos percentuais, se você fala de 10%, a gente estava tendenciando a ter aí 30, 35 mil votos. Então, mas nós desidratamos no final, mas nós atingimos um dos maiores objetivos. Primeiro que foi crescer, foi importante. Imagine você crescer numa eleição brigando com os 2 caciques que tem na política, né? Então, nós crescemos 33% o nosso voto em relação a 4 anos atrás. E segundo, nós tivemos uma visibilidade que a gente não tinha. Então, a gente passou a fazer parte hoje do cardápio do eleitor, da grande maioria do eleitor. E olha que ainda tem muita gente sem conhecer, mas a quantidade de pessoas que conheceu, né, o nosso projeto é muito grande. Então, nós cumprimos o papel, né, que a gente esperava
para essa eleição. Então, pensa que assim, ganhar uma eleição é totalmente diferente de gerir uma cidade. Para você ganhar a eleição, existem coisas que são necessárias, que nós não tínhamos nesse momento e estamos construindo para ter. Nós não tivemos tempo de televisão e de rádio gratuito. Né? Se não fosse esse excelente trabalho feito, inclusive por vocês aqui, né, a gente não teria possibilidade nenhuma de conhecimento. Né? Então, porque nós não tínhamos isso. Nós não tivemos a participação no debate, porque como não era obrigado a nos chamar, a TV Sudeste chamou quem ela quis. Então foi um desserviço para a sociedade. Nós não temos nem a máquina municipal, nem a máquina estadual, né, para poder... E nós não temos um fundo eleitoral, né, do tamanho que os caras têm. A gente tem 5% do que os caras tiveram de fundo eleitoral. Então, quando você traz tudo isso para o cenário, o nosso projeto ele entregou muito. E essa construção para daqui a 2 anos, para deputado federal, e daqui a 4 para prefeito, você vai vir com um partido muito maior, com tempo de televisão e rádio, onde a população vai ver que a gente está, né, lá, e com obrigatoriedade nos debates, e com um fundo eleitoral muito maior. Então, o crescimento para você romper esse sistema, ele tem que ser muito bem aplicado. Não pode ser só na emoção. Por mais que eu ache injusto o que acontece, né? Então você não pode, então eu não posso ficar aqui reclamando da lei, porque eu não tenho autonomia para mudar a lei. Eu reclamei do debate da TV Subaé porque ela tinha a opção de nos chamar, não chamou porque não quis, né? É diferente do que aconteceu com o Jonatas. Eu não posso ficar aqui reclamando que o peso do fundo eleitoral é isso e aquilo, porque eu não vou resolver isso. Então eu tenho que trabalhar dentro do sistema como ele é para romper. E é isso que a gente está fazendo. Estamos fazendo esse trabalho, foi uma grande construção, né, para daqui a 2 anos para federal e daqui a 4 anos para prefeito. Bom, durante esse período de campanha e nas nossas rodadas de entrevistas, se eu não me engano, acho que foi na última dela, lá no Linha Direta com o Povo, na Rádio Sociedade, você falou uma frase que me chamou a atenção, que você até repetiu agora, de jogar por uma bola. Né? Você falava assim, eu sou aquele centroavante que está num jogo difícil contra um time grande e que joga por uma bola para poder decidir o jogo. O que é que faltou para essa bola chegar? Tendo em vista que, como você disse até, a gente tinha 2 políticos muito experientes, né, com máquina municipal e máquina estadual na mão, o que dificulta bastante o jogo, mas por outro lado, quem quisesse buscar uma terceira via, só tinha uma opção, que era você também, essa terceira via. O que é que faltou para essa bola chegar para o centroavante? Rapaz, se eu soubesse essa resposta, eu ganhava a eleição. Eu ganhava a eleição tranquilamente, né? Mas, assim, essa bola poderia ser o próprio debate, né? Porque como a gente chegou naquele patamar, depois da entrevista, a gente sabe o peso que a rede aberta ainda tem. Então, depois da entrevista que a gente deu de 16 minutos, né, ao Bahia Meio-Dia, nós crescemos absurdamente. Então, a pesquisa interna nossa estava acima de 2 dígitos. Se a gente tivesse um complemento disso com o debate, você poderia, né, ter mostrado para a população um trabalho totalmente diferente, porque se você olhar o que foi o debate, foi uma coisa ridícula, né? Um colocando culpa no outro, um acusando o outro. Não teve discussão de realmente propostas daquilo que a cidade poderia fazer. Então, se você tivesse se completasse, né, esse ciclo com um debate, né, a nível de TV aberta, como foi, né, você poderia, né, fazer com que aqueles 2 dígitos, em vez de desidratar no final, que ele aumentasse em busca, né, de uma terceira via viável, né, Fernando? Mas, assim, também isso é só suposição, não dá, porque isso é a cabeça do eleitor. Olha o que aconteceu em São Paulo com o Massal, né? Então, chegou ali, bateu na trave, e uma pessoa que já tinha um trabalho de rede social fenomenal. Então, essa uma bola é muito difícil de dizer o que poderia acelerar. Agora, uma coisa eu tenho certeza, você brigar contra 2 caciques, né, da política, aí, como a gente teve a coragem de fazer, de manter, estrategicamente foi excelente pra gente, e saber que você conseguiu ter um destaque muito acima do que você tinha 4 anos atrás, foi uma grande vitória. Agora, assim, o que eu vejo muito da população, muita gente até envergonhada, pedindo desculpa, tal, é que naquela reta final, o medo de que seu candidato, né, não que ele goste, mas aquele candidato que ele não queria, né? Então, novamente, nós tivemos a eleição da rejeição, né? Eu votei em Zé Neto porque eu não suporto Zé Ronaldo, eu votei em Zé Ronaldo porque eu não suporto Zé Neto. Então, novamente, quebrar esse ciclo é o nosso grande desafio. Agora, cada vez mais você vê que a eleição fica mais apertada,
Ficou muito apertada essa eleição. Então, aquele discurso do medo do PT hoje, ele chegou no patamar, para mim, que ele está muito parecido com o medo do grupo que está aí atual. Então, assim, o nosso desafio para daqui a 4 anos é ter uma condição de igualdade dentro da batalha para que a gente possa vencer a guerra. E é isso que a gente está construindo, né? Então, tem que ser uma construção muito inteligente. Não pode ser só na emoção. Na emoção é difícil. Ainda mais quando você vem para uma campanha que, se você parar para ver, eu chamo que foi uma idiotização da política. Quem ganhou a campanha não foram os políticos, cara. Ninguém tinha mais nada para saber de Zé Ronaldo e de Zé Neto. Quem ganhou a campanha foi o marketing, novamente. Então, um trouxe Igor Canário, o outro trouxe o polêmico. Toda hora era uma dancinha ridícula, né, para você estar ali na mídia. Então, o que chamou porque, assim, o fato é que as pessoas não votaram com aquele amor, tirando ali um percentual talvez muito baixo de convicção. A grande maioria foi por rejeição ao outro, e uma grande maioria, a gente sabe que é o voto do cabresto, o cara que está brigando pelo emprego dele, seja na máquina municipal, seja na máquina estadual. Só que é como eu falo, cara, não adianta a gente ficar chorando com a realidade. Essa é a realidade de Feira de Santana. O que nós temos é que trabalhar para que a gente quebre essa realidade de maneira inteligente, que é o que a gente está fazendo. Você já teve contato pós-eleição com o prefeito eleito José Ronaldo? O que é que você espera do governo para os próximos 4 anos após o resultado da eleição? Fernando, eu vou continuar, né, na mesma linha nossa, até para o nosso eleitorado que a gente vem conquistando, cada vez mais nos respeita, né? Mesmo aquele que não votou na gente, que é a questão da coerência, né? Que eu acho que falta muito na política. Então, eu mandei uma mensagem pro prefeito, mas ele não me retornou. Só soube de palavras dele pela própria rádio, né? Que ele foi bastante cortês, né? Respeitoso com minha pessoa, eu agradeço muito. E dentro do que eu penso, né? É o que eu ajo. Então, eu acho que acabou a eleição. Não só eu, mas todo mundo deveria estar trabalhando e torcendo para que ele faça a melhor gestão da vida dele. Ele me falou isso em conversa particular, que se fosse eleito, faria a melhor gestão da vida dele. Eu torço para que ele faça realmente isso, né? Que Feira de Santana merece, a gente merece evoluir, a gente não pode torcer contra. Esse negócio de fazer oposição por oposição é muito ruim. Eu acho que a pessoa que faz oposição, por exemplo, o PT agora é oposição, ele tem que concordar com aquilo que é bom e discordar com aquilo que é ruim. Eu acho que esse é o papel de todo cidadão, independente da posição política que ele tenha. Esse é o grande problema que a gente tem na política, que as pessoas colocam seus interesses pessoais, os interesses do seu grupo para daqui a 2 anos, para daqui a 4 anos, acima de Feira de Santana. Pô, se o prefeito eleito fizer uma excelente gestão, né, muito acima do que eu espero, e ele consiga fazer e esteja tudo bem, cara, talvez não tenha nem necessidade de ser candidato daqui a 4 anos. Lógico que eu não acredito nisso. Eu torço para isso, mas não acredito, porque eu acho que para você ter uma gestão realmente de qualidade, teria que quebrar com a forma com que ele administrou a vida toda, né, e o concorrente da mesma maneira. Mas o nosso pensamento é sempre ajudar. Eu acho que a gente tem que ajudar a Feira de Santana a desenvolver, porque se a cidade desenvolve, é bom para todo mundo. Então, acabou a eleição, gente, vamos esquecer agora. Eu já vejo pessoas falando que as obras do Estado já vão parar novamente, que não vai andar, então a gente fica triste com isso, né? Fica totalmente triste, porque a gente tem que fazer com que a cidade ande, a sociedade, o cidadão, ele tem que estar acima do projeto político de qualquer um. O que você pensa sobre o seu futuro político de agora em diante? 2 candidaturas, obviamente, fazem com que você fique mais conhecido na cidade, que as pessoas passem a te conhecer um pouco mais, conhecer um pouco mais suas ideias. Você falou da dificuldade, muitas vezes, pelo Partido Novo não ter se robustecido tanto ainda quanto outros partidos em relação a tempo de televisão, por conta da questão da cláusula de barreira. Você pensa em alçar um voo em algum momento distante do Partido Novo em outro partido, ou a ideia é crescer junto com o partido? Fernanda, a ideia é crescer junto com o partido, porque eu acredito muito no partido. Agora, cada vez que você cresce, e esse é o nosso caso, a gente vai vir daqui a 2 anos muito mais forte, daqui a 4 mais ainda, você tem a opção de atrair coligações, né? Então, a gente não pensa em crescer só. Eu lhe confesso assim, que esse fardo, ele é muito pesado. A gente não quer, não temos essa vontade de ser herói. Agora, não adianta você ir para uma coligação, para um crescimento,
né, abrindo mão dos seus princípios básicos. Então, eu vejo que a gente vai continuar nessa linha de crescimento. Nós temos aí para daqui a 2 anos um Romeu Zema que é um presidenciável, né? Pode sair candidato a presidente, a vice-presidente. Eu acho que o Novo vai ter um papel fundamental na próxima eleição. Nós vamos estar muito maior daqui a 4 anos, e quando você está maior, as condições de negociação para você atrair uma coligação que tope vir para perto da gente, né, dentro de um projeto viável, não é o projeto só do Novo. Vai ser um projeto de uma coligação, mas dentro de um modelo de gestão que a gente entregue à cidade o que ela precisa. Então, esse crescimento é importantíssimo. Agora, o que é que a gente vai fazer daqui até lá? Então, o que eu mais ouvi da população, né, seja durante a campanha, seja agora nessa semana pós-eleição, é que a gente não pode se afastar da política e aparecer daqui a 4 anos, que é o que aconteceu nesses outros períodos. E isso eu tenho dito claramente para as pessoas: não, nós não vamos sumir, nós vamos participar ativamente, o Partido Novo vai participar ativamente, sempre com essa postura, né, de construir, né, de ajudar a Feira de Santana. Isso não quer dizer que você vai concordar com tudo, né? Eu acho que na hora que você quer construir, cara, você tem que dizer o que é bom e o que é ruim, né? Eu falo muito, Fernando, que é o seguinte: o elogio nos envaidece, mas o que faz a gente crescer, cara, é a crítica construtiva. A pessoa que não quer ser criticada, ela acha que ela está num patamar, né, que ela não tem mais para onde ir, e ela trava o crescimento. Então, por exemplo, eu vou torcer, vou fazer o possível para que o futuro governo seja o melhor de Feira de Santana, mas não quer dizer que eu vou concordar com tudo que ele faça. Pode ser que muitas das coisas que ele faça eu seja contra, e eu vou colocar minha posição, mas eu não vou trabalhar contra ele, né? Mas eu vou, né, trabalhar para ajudar naquilo que eu posso. E ajudar, para mim, é muitas vezes ter uma posição contrária daquilo que se tem. Então, quando você gerencia qualquer coisa, tem que ser assim, você tem que ter a liberdade. Eu fico muito feliz que durante toda a minha campanha, as pessoas que estavam perto de mim me criticavam muitas vezes, né? Carlinhos, eu acho que tem que ir por aqui. Carlinhos, eu acho que você está xingando muito. Carlinhos, eu acho que isso aqui, tal. E você vai. Isso quer dizer que as pessoas têm liberdade para te ajudar a crescer. E você cresce com as críticas. Esse ajudar o futuro governo pode ser participando dele, ou é algo descartado para Carlos Medeiros e para o Partido Novo? Olha, eu nunca descarto nada, viu, Fernando? Eu acho que a gente sempre que está buscando algo melhor, principalmente na política, na sociedade, a gente está sempre com as portas abertas para conversar. Lógico que existem coisas que já são princípios básicos do partido. Por exemplo, nós não coligamos com a esquerda, nós não coligamos com o PT, então não é uma coisa que você abra exceção, mas o diálogo, a conversa, tal, você vai ter sempre. Eu acho assim, dentro de um cenário que nós até hoje não caminhamos junto com o governo, porque não foi simplesmente porque nós não conseguimos chegar num acordo que viabilizasse a nossa participação dentro dessa caminhada. Se a gente tivesse chegado nesse acordo lá atrás, a gente teria participado. Então, eu não vejo, dentro dos mesmos cenários, né, se antes existia uma necessidade, né, de composição para ganhar a eleição e nós não chegamos, agora, depois da eleição já finalizada e já tendo um vencedor, eu não sei se haveria alguma mudança de postura para que a gente pudesse conseguir participar de um governo e ajudar. Mas assim, a ajuda não é só participar diretamente do governo, né? Então nós temos muitas propostas, algumas das nossas propostas acabaram parando lá na campanha do futuro prefeito. Se ele realmente quiser implementar aquilo e a gente puder ajudar de alguma forma, a gente vai estar sempre de braços abertos, sempre que for o objetivo ajudar a população de Feira de Santana, buscar o melhor, a gente vai estar. Participar direto ou não, aí depende, porque é a questão do modelo de gestão. Eu particularmente, eu acho que o Partido Novo também, né, com certeza nessa linha, não iria trabalhar dentro de um cenário que a gente não tivesse autonomia para fazer as coisas que a gente acredita, ou que a gente tivesse que ser, né, de alguma forma conivente, né, com um modelo de gestão totalmente diferente daquilo que a gente acredite que dê resultado para a sociedade. Porque se for para fazer igual a todo mundo, né, talvez tenha pessoas até melhor, mais preparadas, que aceite determinadas posturas que a gente não aceitaria. Carlos Medeiros, candidato pelo Partido Novo à Prefeitura de Feira de Santana, eu quero agradecer, né, a disponibilidade de vir bater esse papo conosco, agradecer durante todo esse período, né, porque foi uma maratona para todo mundo, inclusive para a gente também, né,
rodadas de entrevistas com, na época, pré-candidatos, depois quando das candidaturas também, com os 2 programas, né, aqui pela manhã, ao meio-dia lá na Rádio Sociedade. Agradecer por sempre estar atendendo o nosso convite e sempre estar de forma muito gentil respondendo nossas perguntas, discutindo a cidade. É um momento da gente continuar discutindo também pós-eleição com todos os políticos de Feira de Santana. Afinal de contas, a vida da cidade segue e, claro, com o resultado das eleições, a gente também já imagina, né, para que lado vai, de acordo com as ideias dos eleitos, dos 21 vereadores, do prefeito eleito José Ronaldo de Carvalho, e a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. Muito obrigado, viu, por todo esse período também estar presente aqui conosco. Ô Fernando, eu aproveito também para agradecer a todas as pessoas que votaram em mim, né? Agradecer àqueles que não votaram, mas tiveram o maior respeito, o maior carinho, que já nos colocou, inclusive, no seu cardápio de político, né? Que já nos conhece. E queria também agradecer a você, né, a Dilson, a todo o time Ana Paula, a Miro, todo o time aqui da Princesa, do Bom Dia Feira, do Linha Direta, né? Então, assim, a imprensa para mim teve um papel fundamental, né? A grande maioria das rádios, né? Um papel extremamente democrático. O único fato, né, para mim realmente que fugiu um pouco, e foi somente naquele momento, que foi o momento do debate, né, da TV Subaé. O restante, para mim, foi uma campanha muito bacana. Então, tá de parabéns. Vocês reforçam, né, a democracia. É um papel importantíssimo. Sem vocês, a democracia não seria a mesma. E muito feliz em dizer que pode contar comigo sempre que precisar. Nós vamos estar ativamente na política de Feira de Santana, mais do que nunca, atendendo os anseios da população. Eu fiz uma promessa, Fernando, né, para todo mundo onde eu passava, e as pessoas também que falavam comigo pela rede digital, é que eu não vou desistir de Feira de Santana. Então essa promessa fica. A gente já tem hoje reunião às 17 horas pensando na candidatura para deputado federal em 2024. Então Você a gente pode ser um candidato? Provavelmente, né? A gente deve lançar candidato na Bahia toda, pelo crescimento que a gente teve na Bahia. Então a gente vai fazer uma chapa robusta para federal, para estadual, né? E falar assim que é sempre muito bacana o momento estar aqui com vocês. Você é um cara novo aí, né? Que vem trazendo uma mentalidade bacana para a rádio. Já falei isso com o Dilson também, o mérito dele aí de estar abrindo espaço. Sempre eu adoro vir aqui ser questionado, discutir, até porque quando você tem a tranquilidade, como agora após a eleição, não tem o tempo exatamente corrido, você fica mais tranquilo para responder as perguntas e para falar claramente que nem tudo a gente sabe, né? Aquilo que a gente não sabe, a gente tem que ter humildade para dizer, vamos pesquisar, vamos ver, vamos fazer. E eu acho que é assim que a gente vai construir uma Feira de Santana melhor, e o feirense pode continuar acreditando no nosso projeto, que a gente vai estar firme e forte. Contem com Carlos Medeiros e continue me seguindo nas redes sociais, no @CarlosNovoFSA. Muito obrigado e sempre um prazer estar com vocês. Conversamos, portanto, com Carlos Medeiros, candidato pelo Partido Novo a prefeito em Feira de Santana. Ficou em terceiro lugar no pleito, com 9.717 votos, o que equivaleu a 2,95% dos votos válidos. Dilson Barbosa.